Vamos lá, eu me chamo Caio e estou aqui dando uma volta de bike e vou dialogando com vocês. No momento eu estou aqui parado, mas talvez eu ande de bike, talvez eu pare. Bom, hoje eu vou falar um pouco em geral sobre riqueza. Eu gravei uns 3 vídeos aqui nesse canal sobre coisas sobre riqueza. E, bom, como assim coisas sobre riqueza? Eu gravei sobre a lei da atração, psicologia aplicada à riqueza, sabe? E o que você precisa saber para ter sucesso. Todo mundo sabe que se você quiser ter sucesso, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Ou seja, tem a lei da atração, tem a lei da retração, acho que é retração, que é quando você se desapega. Ou seja, a lei da atração para a riqueza, certo? Você faz as coisas bem para você. A lei da retração, então, vamos dizer que é a lei para fazer essas coisas se desfazerem de você, fazer você se distanciar de certas coisas. Ou seja, a lei da retração é como você pode usar a lei da atração, só que no vídeo que eu falei da lei da atração, psicologia aplicada à riqueza, eu falei também sobre coisas que você tem que deixar de lado, tipo ficar reclamando demais. Eu falei isso, que parar de reclamar funciona para a lei da atração. Ou seja, a lei da retração é você, na verdade, se desapegar disso mesmo, sabe? Isso, você mesmo todo. A lei da retração é você se desapegar por si completo. Ou seja, tipo assim, se você quer ser uma pessoa diferente, você não pode ser o mesmo de agora. Ou seja, você tem que parar de ser esse seu atual, entendeu? Tipo assim, se você tá numa fase que você percebe que tem coisas que já não te deixam mais alegre, realmente não joguinho, tá? Joguinho não. Tipo algumas coisas, tipo jogar futebol não te deixa mais alegre, é porque você percebeu que o futebol não vai ter algum valor para você. Se você percebeu que outras coisas não vão ter valor para você, tipo assim, conversar com certas pessoas ou ter amizades com certos amigos, não é que você está ficando chato ou que você está ficando antissocial, não. É que você está aprendendo a dar valor a quem você sabe que vai gerar valor para você. Ou seja, você dá valor para quem você sabe que vai gerar valor para você, entende? Aí, bom, esse vídeo aqui tá sendo meio assim roteiro, né? Eu cheguei aqui porque tem que postar vídeo amanhã. Eu vou tentar postar todo domingo. E aí eu tinha separado um roteiro de mentalidade destrutiva. Aí o que é essa mentalidade destrutiva? Essa mentalidade destrutiva que eu tava falando é tipo assim, tipo assim, você não se vitimizar. Tipo, você não tem problemas, entendeu? Você cria os seus problemas. Era uma mentalidade destrutiva, que eu quis dizer, mas era uma mentalidade de policiais militares. Era só um vídeo que eu tinha visto e eu quis compartilhar um pouco. Ou seja, você tem que não se vitimizar. Tipo assim, você tem um problema, tipo assim, tá difícil fazer tal projeto. Eu acho que eu não vou conseguir. Poxa, não tá difícil. Se é para o seu próprio bem, isso é para você um alívio, uma glória para você. Se vai ajudar você mesmo, é uma glória para você. Agora, se não vai te ajudar realmente, isso aí é destrutivo, isso aí não vai te ajudar em nada. Mas suponhamos, se você tá lá todos os dias treinando, suponhamos que você é um competidor de Mister Olímpia, você tá lá todos os dias treinando. Você pensa, nossa, isso aqui tá me destruindo. Poxa, eu não tô aguentando mais. Não, pode ver assim, você tem que ver que isso não tá te destruindo. Você tem que ver assim, poxa, eu tô fazendo isso aqui pra quê? Eu sou um nada agora, eu tô fazendo alguma coisa para ser alguém. Ou seja, isso não é destrutivo, isso é honra para você. Só de você já ter internet para assistir os vídeos, isso é honra para você, isso não é castigo. Ficar estudando o tempo todo lá, assim, pensando muito, sabe? Estudando muitas horas estudando. Se bem que também estudar muito não é a mesma coisa que aprender, né? Estudar muito não significa que você vai estudar muito que você vai aprender. É melhor você estudar 30 minutos e reter 80% ou 90% do que aprendeu, do que estudar por 6 horas e reter 40 a 30%, entende? Ou seja, você estudar muito não é um castigo para você, é honra. É honra para você ter o privilégio de estudar para algo que você já tem planejado para o seu futuro. Então, não tem essa de, tipo assim, é castigo, não. Isso é um pouco da mentalidade destrutiva. O roteiro eu criei, deixei em casa, mas vai esse mesmo, sem roteiro. Então, aí a lei da retração. Você tem que retrair, se desapegar do seu antigo você. Tipo, um exemplo meu. Eu desapeguei, por exemplo, eu desapeguei de algumas pessoas também. Eu aprendi a dar valor com quem me relacionava.
Você tem que ver, porque, tipo assim, não é só rostinho bonito que atrai, não. Tipo assim, você tem que saber olhar. Talvez eu grave um vídeo sobre isso. Você não pode ir só por olhinho, rostinho, um rosto lindo, entendeu? Então, é, é isso. E aí o resto fica para um próximo vídeo. E, tipo assim, pensando bem, eu tava estudando bastante esses dias. Só que, tipo assim, você não pode ficar só estudando e não aplicar. Estudar sem aplicar é uma coisa que nada. Não, se você estuda alguma coisa de matemática, você tem que estudar alguma coisa de matemática. Não é só estudar, entendeu? Você tem que aplicar. Que nem se você tem um propósito de construir riqueza, não adianta você ficar só no aprendizado, aprendizado, aprendizado. Você pode aprender tudo, mas se você não aplicar, você não vai ter nada, entendeu? O que, o que precisa para ser reconhecido é resultado, não o que você sabe. Ninguém quer saber o que você sabe sem você aplicar. Não adianta você saber várias coisas se você não aplica. Então, você tem que aplicar o que você faz. Que nem eu estava estudando vários vídeos de gestão de tráfego, gestão de tráfego, gestão de tráfego, tráfego pago, sabe? Melhor assim. E aí, eu já estudava, eu tinha medo de clicar nos botões. Eu olhava para aquilo lá e pensava, nossa, que campanha eu crio se não der certo? Aí, né, foi incrível. Minha mãe também estava querendo ter uma loja de produtos e aí ela foi e simplesmente clicou lá. Ela criou uma campanha de uma mensagem bíblica, sendo que na verdade ela gerou uma campanha para receber mensagem. Funcionou. A campanha com R$ 2 alcançou 1.500 pessoas. Foi inacreditável. Assim, alcançou 1.500 pessoas. Esses 1.500 9 mandaram mensagem. Ou seja, se fosse uma campanha para vendas, talvez teria umas 9 vendas, entende? Ou seja, você tem que estudar e aplicar, não é só ficar estudando e planejando, entendeu? Assim, tem que ter o lado da balança da riqueza. A riqueza, ela atrai para quem busca ela. Ou seja, você tem que ter esse jeito já, entende? Você tem que falar como alguém. Se você quer ser alguém, você tem que ser esse alguém agora. Mesmo que você não tenha nada no agora, mesmo que você não seja ninguém no agora, você tem que se comportar como se você já fosse esse alguém, entende? Se você é agora uma pessoa ruim, você só tem a tendência de ficar mais ruim. Tipo assim, uma pessoa escrota, uma pessoa raivosa, você vai ter a tendência de ficar mais assim, entende? Ou seja, você tem que, digamos assim, parar de falar esses palavrões, essas coisas assim. O que uma pessoa rica pararia, entende? Eles têm todo esse preparo. Ninguém fala, mas as pessoas que já têm riqueza, eles têm todo esse preparo. Eles têm sempre uma mesma rotina, entende? Eles não ficam comendo essas porcarias, sabe? Então, você tem que ter essa mentalidade. Se você quiser ser alguém no futuro, você tem que ser esse alguém agora, entendeu? Então, não é você ficar parado, você tem que se mexer também. Deus pode fazer várias coisas na sua vida, mas não é você. Tudo bem, dá uma raiva, assim, um pouco dessas pessoas religiosas. Pensa assim, não, Deus vai prover, Deus vai prover. Tudo bem, Deus ajuda, Deus prove, Deus ajuda na sua vida, mas se você não fizer nada, se imagina que Deus vai lá e provê na sua vida, você tá lá com fome e Deus vai lá e manda uma cesta básica, e aí você fica com preguiça de carregar. E aí, você vai ficar com cesta básica ou não? Você não vai ficar com uma cesta básica. Deus mandou, mas você se mexeu? Não, tem que ter os dois lados tem que se mexer, entende? Para funcionar, ou seja, você pode continuar acreditando, tal, não é criticando a religião, você pode continuar crendo que uma hora Deus vai ajudar, uma hora Deus vai ajudar. Se você tiver essa religião, uma hora ele ajuda. Mas o que você está fazendo para esse algo quando chegar? Quem você está se tornando para quando esse momento chegar? Aí fica essa reflexão, entende? Por causa que não adianta você ficar só parado, você tem que já fazer a sua parte para esse algo funcionar. E é isso, entende?